Eu sou Kátia de Gaia e este é o programa Fator Paranormal, capítulo 36. As pessoas me conhecem também como magista, como maga. Eu sou uma pessoa que há muito tempo atrás eu tinha um trabalho que eu realizava dentro das minhas funções religiosas, uma questão muito interessante. Eu vou explicar para vocês entenderem assim mais tranquilamente. Às vezes alguém chegava para mim e falava assim: Kátia, eu tô com um problema, eu queria muito de uma ajuda, de uma proteção, que você orasse para mim. Eu achava aquilo assim um absurdo, né? Porque como que eu ia orar para alguém, sendo que essa pessoa ela também pode ter fé, ela mesma pode orar? É você que está aí me ouvindo. Saiba que a minha fé é a mesma que a sua. O mesmo caminho que eu faço, você também pode fazer. Então Deus, ele é único, independente da religião que você professe, a doutrina, o culto, o Deus é único. E a sua fé, ela tem que ser também muito profunda. Então o que acontecia? Eu tinha uma fé muito grande em orações. Eu tinha minhas próprias orações. E fora isso, eu usava um elemento, que são as velas. Então, eu canalizava as minhas energias nas velas. E era engraçado que eu utilizava a pemba, né, que é aquele giz mais grosso, né, uma espécie de um giz, mas ela é um material utilizado para riscar pontos. Então, eu usava a pemba consagrada, branca. Aí eu fazia algumas coisas, alguns desenhos simbólicos, símbolos, e colocava velas. E ali eu colocava o nome da pessoa, ou fotografia, ou uma roupa, e eu orava em benefício daquela pessoa. Então eu tinha a ajuda do plano espiritual dentro daqueles meus pedidos. Então eu fazia isso na minha casa mesmo, ou nos meus trabalhos. Isso nós estamos falando de muito tempo antes de surgir a magia em questão que eu vou explicar. E daí alguns amigos meus conheciam este meu trabalho. O que aconteceu? Quando surgiu a magia divina das 7 chamas sagradas, alguns amigos fizeram um curso e vieram me contar. Olha, Kátia, tem muito a ver com aquilo que você fazia. Claro que é magia, não é uma questão religiosa, mas assim, tá muito próximo o que você faz do que a gente está aprendendo. E aí eu falei, puxa, que bacana. Então é algo que eu tenho que trazer para a minha vida, justamente para potencializar isso que eu já faço. E assim foi. Passaram alguns anos, né? Porque eu acho que existe um momento certo para tudo, e eu pude ingressar nos graus da magia divina, pelo colégio, tradição de magia divina, que o mestre era Rubens Saraceni. Eu fiz a magia do fogo antes de existir o colégio. Então eu comecei a fazer a magia do fogo ainda num outro local, porque ele não tinha um colégio, e lá eu me identifiquei profundamente com este trabalho. Eu vou contar para vocês uma passagem, porque dentro do curso você tem uma parte teórica, uma parte prática e uma parte iniciática. Então são 2 iniciações. Você tem mais ou menos 8 aulas teóricas para você conhecer um pouco desta prática, e depois você tem, enfim, as práticas. Em uma das práticas, eu me lembro que nós estávamos ali, eu tinha que trocar com uma irmã, e eu entrei dentro do espaço mágico criado. E
foi muito interessante. O Rubens estava bem próximo, né? Porque turmas pequenas ele ficava muito próximo da gente, né? Diferente de quando eu terminei meu grau com ele, né? Ainda ele estava passando pra gente a magia das árvores. Desculpe, a anterior. Das árvores a gente já fez com a irmã dele. Então, anteriormente foi passado, e nesse processo eu me lembro muito bem que as turmas eram bem maiores, né? Quando a gente fez no colégio, todas as turmas do Rubens tinham mais de quase 500 pessoas por turma. Então era difícil você chegar nele. Não que ele fosse inacessível, muito pelo contrário, sempre foi aquela pessoa que estava ali de prontidão para quem precisasse. Então, para mim, é uma das pessoas mais humildes que eu vi numa caminhada, sem mudar a sua integridade, o seu espírito de humanismo. Então, é uma pessoa que, para mim, sempre foi muito admirável, porque nunca mudou o seu fundamento. Mas lá atrás, na Magia do Fogo, quando eu fiz, a minha turma, ela começou com 80, terminou com 50, porque existe uma peneira natural nisso tudo. E eu estava ali na prática e eu fui adentrar o espaço mágico, né, para ser trabalhada. 2 mãos me empurraram assim, não humanas, mas foi tão incrível que eu entrei, eu fui empurrada, a pessoa que ia me assistir, né, que ia dar as determinações, saiu da frente porque ela não entendeu, e o Rubens, que estava do meu lado, percebeu que eu fui realmente jogada, né? Então, na mesma hora ele pegou, deu a volta, me pediu para que entrasse novamente, ele ficou ali do lado, assistindo o trabalho da pessoa. E ele me disse, existia aí um grande bloqueio para que você fosse trabalhada. Então, dentro da primeira prática que eu fui, né, que eu me coloquei à disposição, eu recebi essa retaliação. E ali eu tive plena certeza de que era um caminho a ser seguido, ter insistência, persistência, perseverança, enfim. Esse foi um momento muito interessante, porque eu soube que eu estava no lugar certo. Então, às vezes as pessoas falam assim, poxa, às vezes acontece alguma coisa ruim para que você saiba que está no certo. Não exatamente, mas saibam que muitas vezes o astral inferior, ele contribui para que você não alcance o seu intento, né? Que você não vá na direção daquilo que você tanto almeja. Então, por isso que a gente tem que persistir cada vez mais dentro daquilo que nós acreditamos e que é bom para a gente. Eu tenho nos próximos capítulos aí algumas outras coisas que eu quero falar sobre a magia. Esse foi um dos capítulos, que é a introdução de quando eu comecei dentro da magia divina no ano de 2000. E até hoje eu estou nos graus da magia, né? Então, em 2016 eu retomei o grau, mais um que eu estou estudando agora, que é a magia das 7 flores sagradas. E estou muito feliz, tá bom? Então, aguarde. No próximo capítulo, eu vou falar um pouco mais sobre a magia divina e tudo mais para você, tá bom? Até lá, gratidão e acesse os vídeos anteriores para você que está pegando deste. Olha, tem mais 35 capítulos, combinado? Tchau, tchau. E conheça também o programa Enigmas, hein?